Quando a psicanálise fala de depressão, não está falando de fraqueza, nem de falta de vontade. Está falando de sofrimento, de dor mesmo. Freud escreveu um texto famoso chamado Luto e Melancolia. E ali ele mostra uma coisa super interessante. Muitas vezes a depressão tem a ver com perda. Pode ser a perda de alguém, de um amor, de um trabalho, de um sonho, ou até daquela imagem que a pessoa tinha de si mesma. No luto, a gente sabe o que perdeu. Dói, lógico, mas com o tempo a vida vai voltando a andar. Já na melancolia, que é a base de muitas depressões, a coisa fica mais pesada, porque a dor começa a se virar contra a própria pessoa. Aparece uma voz muito dura por dentro, muito autocrítica, muita culpa. É como se a pessoa começasse a se atacar por dentro. E é justamente aí que entra a psicanálise. Ela tenta ajudar a colocar palavras na dor, porque a dor não pode ser dita, ela pesa muito mais. Lacan, que logicamente veio depois de Freud, chamou a atenção para outra coisa. A sociedade também pressiona. Existe uma cobrança conosco o tempo todo. Tenha sucesso, produza, mostre que está tudo bem. Mas ninguém consegue viver assim o tempo inteiro. E quando a pessoa não alcança esse ideal, ela pode se sentir essa pressão toda, pode aumentar ainda mais o sofrimento. Alguns psicanalistas mais recentes, como André Green, continuam estudando isso. Eles mostram que muitas depressões têm a ver com perdas, com vergonha, fracassada, que nunca puderam ser realmente faladas, com sentimentos que ficaram em silêncio e com a relação dura da pessoa com ela mesma. A psicanálise não promete felicidade eterna. Ela propõe algo mais simples e mais humano, entender o que está doendo, diminuir esse ataque interno e ajudar a pessoa a encontrar um jeito de viver apesar disso. Tripulação, decolagem autorizada. Diana, eu tenho uma pergunta para você. O que você pensa da frase "a depressão é excesso de passado ou falta de futuro"? Edgar, essa expressão, ela nos captura, justamente pelo fato que a pessoa com depressão, a pessoa deprimida, ela rumina muito o passado, né? E também tem muita dificuldade de imaginar o futuro. A depressão é uma condição muito mais complexa. E essa frase não é uma definição científica. A depressão, ela pode ser uma tristeza anormal, provocada por uma desilusão. Eu lembrei agora de um livro do Násio, esse livro aqui, que chama-se A Depressão é a Perda de uma Ilusão. Ele diz nesse livro que para haver uma depressão, existem dois acontecimentos bem perturbadores na vida de uma pessoa. O primeiro momento seria na infância. Infância entendendo-se até 16 anos, mais ou menos. Então, na infância, acontece um abandono, um abuso sexual, maus tratos. Isso nós chamamos de uma neurose. Esse trauma que ele acontece na infância, a criança, para se defender, ela cria uma ilusão de mais forte, uma ilusão para que ela possa superar um pouco, porque tudo isso acontece numa fase que o psique dela ainda está fragilizado, não está formado, e o trauma vem bem forte. Mas, aparentemente, ela se fecha numa bolha narcisista, porque é como uma defesa mesmo da criança, e aparentemente virou cinzas, ela apagou, ela conseguiu contornar esse trauma. Quando chega na fase adulta, que acontece um choque emocional mais forte, uma perda de um parente, uma separação, uma perda de uma pessoa querida, um filho, um marido, uma mãe, um pai. E se essa criança teve esse trauma, vamos dizer assim, mal resolvido, o que é que acontece? Ele se abre novamente. Essas cinzas que ele pensou que estava apagada,
ela se reacende, como e fica em chamas. Isso seria a depressão. Seria a pessoa adulta perceber, se encontrar num momento onde ela não consegue, com facilidade, superar uma dificuldade maior, um choque maior emocional quando da fase adulta. Seria, então, esse retorno, essa consciência, essa perda dessa ilusão. Essa perda dessa ilusão que a criança criou para continuar vivendo, esquecendo o que aconteceu, e depois vem à tona quando adulto num problema maior que a pessoa tenha que enfrentar. E aí ela cai em depressão. Muito obrigado, Di. Edgar, como a pressão social por felicidade plena gera sujeitos deprimidos? Olha, Di, eu posso te falar que nós vivemos uma geração de uma sociedade que gera esses sujeitos deprimidos o tempo todo. Existe uma exigência silenciosa, de certa forma, silenciosa entre aspas, né? Porque a sociedade pede que a gente seja feliz o tempo todo. E é lógico que isso é uma ilusão, ninguém é feliz o tempo todo. A sociedade fala, mostre sucesso, produza mais, aproveite isso e aquilo outro, como eu tinha até falado no início, na abertura. Essa pressão social por algo que a gente precisa dar o tempo inteiro e que a gente não tem essa capacidade. O Freud já dizia que a cultura, ele cria ideais muito altos. E quando a pessoa não consegue alcançar esses ideais, ela se sente fracassada. Essa cobrança vira uma voz interna muito cruel. No caso, o Lacan, ele acrescenta que nós vivemos numa sociedade que manda a gente consumir, performar e parecer ser feliz o tempo todo. Quando a pessoa acredita que deveria estar plena o tempo todo, qualquer tristeza que ela tenha vira uma prova de inadequação. Isso pode levar à culpa, exaustão e à depressão. Ou seja, quando a sociedade não permite espaço para essa tristeza, ela acaba produzindo mais sofrimento. Aglaíse, bem-vinda. Eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. A depressão pode ser vista como um luto de um ideal de si mesmo que morreu? Que interessante essa pergunta, hein? E tem várias questões aí. Primeiro fala de um luto e depois fala de um ideal. Passando pelo luto, a gente escuta muito de um processo, principalmente na psicologia, a gente escuta que o processo do luto lida com algumas fases. Fala da primeira negação, depois a raiva, negociação, fala de uma depressão e depois uma aceitação. Mas, pensando na psicanálise, a gente vai lidar com a perda de um objeto. E como a gente pensa nesse objeto, como você trouxe esse objeto de ideal, vamos pensar como a Di estava com esse psicanalista, o Násio, ele traz esse ideal como uma ilusão, porque supostamente a gente lida com o mundo com representações. E como o Edgar também trouxe, o Freud traz esse lugar de ideal suposto de uma sociedade. E imagina você ter esse ideal para poder seguir e não atingir. Você perder, se sentir incapaz de lidar com esse ideal suposto esperado de você. E vai lidar com uma perda. Mas o interessante do luto, que o luto você não vive uma vez na vida. Você vive a todo momento que você passa de uma transição vamos dizer, de uma transformação. Então, de uma criança para um adolescente para um adulto para um idoso, de estudante para trabalhador, de solteiro para casado. Então, a gente passa por várias fases, por vários lutos. E a gente acaba perdendo os ideais. E como lidar com essas transformações? E não é fácil lidar com essas transformações. Então, podemos sim dizer que passamos de luto quando a gente faz transformações de ideais de eu. Oi, Dri, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. A depressão, para você, é uma doença ou uma forma de defesa do sujeito? Então, boa pergunta também. Eu penso que as duas coisas. Por que doença? Quando o sujeito ele não consegue investir em si mesmo, a gente fala que falta libido. Então, há uma perda de desinteresse. A pessoa ela perdeu algo ou perdeu alguém, mas ela não consegue elaborar esse luto, como já foi falado, né, por vocês também. Então, existe uma falta. O sujeito, ele acaba engolindo esse objeto. Então, sim, acontece a doença, porque isso fica preso, fica guardado. Tem algo que não sai. Existe aí uma falta, existe uma angústia. Por que também pode ser uma defesa? Vamos pensar que o sujeito depressivo, a pessoa depressiva, ela passa a existir como se tivesse uma identidade pronta. A gente vive num mundo, como o Edgar também já comentou, onde
o sucesso é muito exigido, a boa performance a todo tempo é exigido de todo mundo. Então, não fracassar e não estar sujeito ao fracasso é algo confortável. Esse lugar que o sujeito depressivo ocupa é como se fosse um lugar já pronto, já determinado. Então, se alguém pergunta quem é você, a resposta pode ser: eu sou aquele que sofre. Então, ele pega isso até quase como que uma identidade e passa a usar isso como uma defesa. Aglaíse, agora uma pergunta para você pensando na culpa. Por que o deprimido se culpa tanto por coisas que ele não controla? Interessante essa pergunta, hein? A gente escuta bastante. E Freud vai trazer essa questão de se culpar ou de autorrecriminações no texto de Luto e Melancolia. Ele vai dizer que o melancólico se autodeprecia o tempo todo. E aí vai chegar aquela frase famosa dele, que a sombra do objeto recai sobre o eu. Ele fala que o indivíduo, ele se identifica com o objeto. E esse objeto é objeto de amor. A gente vai dizer de qualquer objeto de amor, seja ele pessoa, seja ele uma coisa, ou um ideal, uma ilusão. E a gente pensando nesse objeto, ele vai dizer que o que a pessoa sente que perdeu não foi o objeto. O que ele sente foi que ele perdeu o amor do objeto. E ele se recrimina por conta disso. Ele diz que ele não era suficiente para ser amado por esse objeto. Então ele se recrimina por ser esse ser que não é digno de amor, não é digno de ser amado. E tudo isso que eu disse, dessa percepção, desse dizer, é tudo inconsciente. Ele reclama de si, ele diz que ele é péssimo, que ele é todo errado, que ele faz tudo errado e que ele é digno de estar nesse lugar de sofrimento. Então, ele se culpa por não ser digno do amor do objeto dele, de amor. Oi, Di, tudo bem? Oi, Aglaé, tudo bem? Me diz uma coisa, o que o sintoma depressivo está tentando dizer que a palavra não consegue? Pois é, Aglaíse, o sintoma depressivo é uma linguagem do corpo e da mente, quando as palavras não são ditas, quando elas falham. A depressão fala onde o sujeito não consegue expressar, não consegue nomear, vamos dizer assim, o que ela está sentindo. Mas, na verdade, essas palavras, se ela conseguisse dizer, tá insuportável para ele, né? Não pode mais carregar aquilo sozinho. Ele se sente sem energia, sem forças mesmo. Ele fica tentando sobreviver, ele fica sem libido nenhum. Por quê? Porque ele está com aquela dor, uma dor que ele não nomeia e vem para o corpo, vem para a mente, às vezes, sem nenhuma consciência de fato do que seria aquela dor. Eu lembrei agora de uma tribo, de uma reportagem que eu vi, uma tribo chamada Kaluli, Nova Guiné. E nessa tribo não existia ninguém com depressão. Então isso chamou muita atenção. E uma universidade, em 2018, e aí eles foram até lá, passaram 6 meses estudando essa localidade, porque podia ser a água, podia ser um vegetal que estivesse nessa região, né, em Nova Guiné. Ou podia ser um tipo de alimentação, uma bebida, clima, enfim. Na verdade, o que eles puderam perceber é que a tribo se reunia todas as noites, crianças e adultos. E aí as crianças tinham vez, tinham fala. Elas falavam das suas dores, elas falavam dos seus medos. E elas não eram interrompidas, não podiam ser interrompidas. Elas falavam, e ninguém podia dizer, não é nada não, menino vai dormir, ou não, isso é coisa da sua cabeça. Isso não acontecia. Elas falavam até se esvaziar. Elas falavam até adormecer, porque elas começavam a falar do medo, elas estavam meio que transtornadas, trêmulas, a pupila dilatada, a voz falhava, e a tribo deixava, os pais deixavam, incentivavam, perguntavam. Então, quando elas terminavam a história, onde todo mundo vivenciava essa dor com eles se sentiam contemplados, aceitos, participantes, levando essa dor para todos, dividindo e nomeando a dor deles na fala, eles relaxavam e dormiam.
E aí, se a gente fizer um paralelo com a outra pergunta, com o que a gente está vendo aqui, essa fala nomeada, esse medo falado e aceito e vivido, a criança resolve lá os seus medos. Ela é acolhida pela comunidade, pela tribo. E aí ela vai mais plena, sem cinzas meio ainda acesas. Então, quando ela tem outros problemas, ela já se sente mais fortalecida. Porque, na história que eu contei antes, a criança, quando ela tinha uma marca, pode até nem ser tão grande, mas para ela era grande. A dor era grande. O trauma, às vezes, o abandono, não é uma coisa, nem foi um abandono tão grande, mas para a criança é. Então, ela precisa nomear, ela precisa vivenciar, ela precisa aceitar, ela precisa estar ao lado de quem apoia e dê segurança, para que ela possa crescer de uma forma mais saudável e ser um adulto mais tranquilo para poder enfrentar seus problemas na fase adulta de uma maneira mais segura. Tudo bom, Dri? Tudo bem. Me responde aqui uma pergunta. É possível estar deprimido e ainda assim estar em dia com os seus próprios desejos? Ou o seu próprio desejo? Muito boa pergunta, Diana. Eu vejo que não. Na visão da psicanálise, essa é uma contradição e é muito profunda. Porque estar kit com o próprio desejo é justamente o que pode nos proteger da depressão. Então, vamos pensar, quando uma pessoa abre mão do que ela realmente deseja, do que realmente move, e ela passa a se conformar com demandas dos outros, que pode ser família, sociedade, trabalho, amigos, tudo que é o outro. E nesse momento ela faz isso para tentar evitar conflitos, ou para agradar, ou porque ela só sabe fazer dessa forma, o sujeito ele passa a renunciar à sua própria singularidade. Então, se você está deprimido, há fortes indícios que existe aí um silenciamento do seu desejo e não uma luta por ele. Edgar, fiquei aqui pensando, falando em depressão, será que dá para falar em cura? Existe cura para a depressão ou apenas um saber fazer com a própria dor? Então, Dri, eu sinceramente não acredito em cura. O que a psicanálise faz é ajudar a pessoa a entender de onde vem aquele sofrimento, que perdas estão ali, que histórias ficam mal resolvidas e por que a dor se voltou contra ela mesma. O Freud mostrou em Melancolia, no seu grande clássico, que a pessoa passa a se atacar por dentro, com culpa e autocrítica muito duras. O trabalho analítico ajuda a desfazer isso pouco a pouco. Eu sempre falo, faça análise, procure um psicanalista, porque é importante que você fale, porque sem falar, essa dor sua, ela fica insuportável. Pode haver uma melhora profunda e até o desaparecimento dos sintomas, mas quando você me pergunta de cura, cura é uma palavra muito forte, porque a verdadeira cura na psicanálise é a pessoa poder viver com mais liberdade, menos culpa e menos autoagressão, mesmo sabendo que a nossa vida inclui perdas e limites. Na psicanálise, a diferença entre luto e melancolia foi explicada pelo Freud no texto clássico Luto e Melancolia. O luto é a reação natural à perda de algo importante, uma pessoa, um amor, um trabalho, um projeto de vida, como eu tinha mencionado antes na abertura. A pessoa fica triste e ela pode perder energia, pode se afastar um pouco do mundo, mas ela sabe o que perdeu. Com o tempo, pouco a pouco, como cada um de nós, essa dor vai sendo elaborada e a vida começa a tomar o seu curso normal. Agora, quando a gente fala de melancolia, ela está ligada a quadros mais sérios, quadros depressivos, muito mais sérios, né? Porque acontece algo diferente. A perda existe, mas nem sempre a pessoa consegue identificar claramente o que foi perdido. E a dor toma outro caminho. Ela se volta contra a própria pessoa. Então isso é bastante complicado, porque quando ela volta para a própria pessoa, essa dor muitas vezes precisa ser eliminada. E a pessoa, ao se fundir com essa dor, ela termina, quando quer eliminar a dor, eliminando a si própria, de várias maneiras. Em vez de dizer eu perdi algo, a pessoa passa a sentir eu sou o problema. Então, resumindo de forma mais simples para que todos entendam,
No luto, a tristeza pela perda, mas a pessoa sabe o que perdeu e, com o tempo, consegue seguir sua vida. Já na melancolia, a perda é mais difícil de reconhecer e a dor se transforma em ataque contra si mesmo. Essa é a grande questão, a grande diferença entre a depressão e a melancolia. Pessoal, agora perguntando para cada um de vocês. Se a depressão fosse uma pessoa sentado aqui à mesa conosco, o que ela diria? Eu penso que ela diria assim: olhe para mim, porque enquanto você me nega, eu grito mais alto, cada vez mais alto. E eu penso também que ela diria: eu não só me expresso pela tristeza. Não me expulse rápido demais. Eu trouxe notícias que você ignorou por anos. Não me sufoque, me dê espaço, eu preciso de expressão. Se você não me der espaço, eu vou te sufocar até me colocar acima de você. Queria trazer um fato interessante que eu acabei tocando num tema e não expliquei. Trazendo essa depressão, não somente com a tristeza, mas também dizendo que existe a depressão sem tristeza. Isso mesmo que você ouviu. Uma pessoa que apresenta uma apatia, ela diz de um vazio, de uma falta de sentimentos, ela diz de um tédio. E ela não sabe expressar, ela diz mais de uma concretude. Muitas vezes ela chega aos consultórios dos psis, mais indicada por um médico, porque ela procura um pronto-socorro ou algum médico clínico para dizer de um mal-estar, mas um mal-estar físico e não psíquico. E muitas vezes de dores crônicas, de um corpo que ela não sabe o que sente, que é uma dor difusa ou que é algo que acomete e ela não entende o que acontece. E ela chega e ela não consegue nem se expressar dentro da clínica psicológica ou psicanalítica. E com essa tristeza que não aparece, dessa angústia que não tem nome, ela só fala de vazio, ela fala desse lugar que ela não consegue entender. E o que a gente vai entendendo? Que vai faltando recurso psíquico. Ela utiliza de um corpo, de uma angústia difusa, que a acomete e ela não dá conta de expressar o que ela sente. E o trabalho psíquico atravessa esse lugar, um lugar de escuta, um trabalho conjunto, onde os dois vão poder tentar entender do que ele traz, dessa concretude, dessa vida, do que diz, desses lugares onde ele atravessa com esse medo, com essa angústia, talvez transformar essa angústia do corpo para algo psíquico. E para você que ficou conosco até esse momento, nosso muito obrigado. Não deixe de assinar o nosso canal e não deixe também de deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer conteúdos bons, cada vez melhores para você. Tripulação, decolagem autorizada.